Agradecendo a atenção de você que está presente, que está nos assistindo na nossa live de hoje. Agradecendo também àqueles que já me cumprimentaram pelo chat nesta manhã. Eu vou, então, iniciar o estudo dos direitos humanos de hoje. Nós vamos dar a sequência àquilo que estávamos vendo a respeito dos direitos humanos. Nós estudamos o que são direitos humanos, estabelecemos a noção de direitos humanos, procedendo à diferenciação de tratamento entre os direitos humanos, os direitos fundamentais e os direitos da personalidade. Conversamos sobre o impacto dos direitos humanos, que tem sua origem no direito internacional público, sobre o direito constitucional na construção dos direitos e garantias fundamentais individuais e coletivos, e falamos também sobre o impacto que os direitos humanos também exercem sobre a construção doutrinária e jurisprudencial dos chamados direitos da personalidade, além, obviamente, dos direitos que estão previstos no Código Civil. Falamos sobre a eficácia horizontal das normas constitucionais para fundamentar a aplicação dos direitos fundamentais, inclusive aqueles que têm origem em direitos humanos, às relações privadas para fins de reparação por danos morais. E falamos ainda sobre a construção do pensamento jusfilosófico dos direitos humanos na sociedade internacional, valendo-nos de uma classificação muito consagrada de Karl Jaspers a respeito da era axial, que seria a era que mais produziu o pensamento jusfilosófico desse tema. Falamos sobre os principais pensadores que contribuíram com relação à construção dos direitos humanos, tanto pensadores que tinham construções ideológicas também religiosas, como aqueles que tinham construções ideológicas laicas. E falamos das justificativas teocêntricas e científicas da construção dos direitos humanos. E na aula passada começamos a analisar os documentos que contribuíram decisivamente para a inserção jurídica dessa construção dos direitos humanos nas relações internacionais. Na aula passada, terminamos falando sobre o Tratado de Westfália, que é constantemente lembrado, inclusive em exame de ordem em concursos públicos, por se tratar de um conjunto de acordos firmados pelos Estados, onde se construiu a ideia de tolerância e onde se pôs fim à Guerra dos 30 Anos entre católicos e protestantes, e que assegurou outros direitos, como de liberdade de expressão, como de aceitação de culto, de pensamento diverso, e assim por diante. E falamos também da Magna Carta, do rei João Sem Terra, né? Explicando quais são os direitos humanos que se podem extrair deste documento, que não é tecnicamente uma convenção ou um tratado internacional, mas que é uma declaração unilateral do monarca inglês, aonde se constroem determinados direitos que são utilizados nos documentos internacionais seguintes para a construção e a afirmação dos direitos humanos na sociedade internacional. Espero que você esteja gostando. A proposta do curso, conforme eu falei antes da gravação, é que na aula seguinte nós falemos dos tratados internacionais do ciclo contemporâneo, da sociedade internacional contemporânea, a partir da Declaração da ONU de 48. E aí nós vamos falar dos pactos de 66, dos direitos civis e políticos, dos direitos sociais, econômicos e culturais. Vamos falar também do Tratado do Direito ao Desenvolvimento de 1986. Vamos falar também da Declaração do Milênio, que é uma declaração muito importante para a sociedade internacional, de virada do século XX para o século XXI. Vamos falar da declaração da sociedade, da cúpula mundial da sociedade da informação, que é importantíssima quanto à questão do acesso à informação pelos meios de comunicação social e pela internet nos dias de hoje. E vamos falar da Agenda 2030, que é o grande documento internacional que a sociedade internacional está procurando cumprir com uma série de objetivos e de princípios ali estabelecidos. Esta é a proposta do curso.
E na última aula, nós vamos finalmente trabalhar com julgados a respeito de violações e análises de violações de direitos humanos. Espero que você esteja gostando, a matéria é muito agradável, apesar de ser densa em alguns momentos, por aliar conceitos metajurídicos com conceitos jurídicos. Então, vamos de imediato à continuidade da aula de hoje, colocando o PowerPoint. Espero que todos estejam conseguindo assistir o PowerPoint aqui. Nós havíamos falado na última aula sobre a Magna Carta e destacamos as seguintes cláusulas. Você depois dê uma olhadinha na aula passada, que está no YouTube, no meu canal de YouTube, que é o Roberto Senise Lisboa, tudo junto. Se você puder se inscrever no canal e dar um like neste ou em alguns outros vídeos, eu vou ficar muito agradecido. O canal não é feito com finalidade lucrativa, eu estou simplesmente inserindo nele as videoaulas que eu tenho dado desde o início da pandemia, quando então passamos a ter os cursos presenciais nas faculdades, jogados em plataforma online para que ninguém perdesse o semestre letivo ou o ano letivo. Então vamos lá. As principais cláusulas da Magna Carta, que foi aqui que paramos, que estabelecem direitos que exercem influência muito grande na construção dos direitos humanos, são a liberdade eclesiástica, o poder tributário consentido pelos súditos, a superação do Estado servil, a sujeição real ao interesse público da função, a responsabilidade real, o respeito à propriedade individual, daí a denominação João Sem Terra, né? A desvinculação do rei da lei e da jurisdição, justamente com a ideia de divisão de poderes, o rei não concentrar todos os poderes, e a maior liberdade de entrada e saída do país. Tudo isso influenciou o direito internacional público posteriormente, tanto por força de futuros acordos bilaterais e tratados internacionais que foram entabulados durante a Idade Média e também na Idade Moderna, como também pelos tratados internacionais que temos em nossos dias. Vamos então agora para o próximo documento. Vamos falar sobre o habeas corpus. Como vocês sabem, o Instituto do Habeas Corpus é um instituto que tem uma importância muito grande, inclusive na nossa Constituição. E diante disso, eu vou até aqui buscar o texto constitucional a respeito do habeas corpus, para que nós possamos acompanhar a matéria. Conforme eu já falei para vocês, o intuito daqui das aulas de direitos humanos é também viabilizar que vocês acompanhem a matéria, verificando a praticidade dela. E a matéria é extremamente prática, né? A ideia de habeas corpus é uma ideia que surge na sociedade internacional. Esse já é um dado relevante. Nossa, Senise, eu não sabia, surge na sociedade internacional, você pode pensar. Realmente surge na sociedade internacional. Eu vou aqui colocar no chat para vocês o que diz o artigo 5º. Vejam só o que diz o artigo 5º. Todos são iguais, estou falando do artigo 5º da Constituição, hein? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Você certamente está lembrado da aula passada, onde nos referimos sobre a maior liberdade de locomoção que a Magna Carta, em 1215, ofereceu aos súditos ingleses, justamente para que eles pudessem entrar e sair do país com maior facilidade. Percebam vocês, qualquer questão referente à restrição da liberdade de locomoção, quando essa restrição à liberdade de locomoção for feita de maneira ilegal ou quando houver abuso de poder da autoridade coatora, ensejará
a utilização desse writ constitucional. Estou escrevendo writ aqui novamente. Desse remédio constitucional, que é a proteção do direito fundamental de locomoção. Internamente é assim que tratamos a matéria. O remédio constitucional chama-se habeas corpus. Ora, o habeas corpus poderá ser concedido, inclusive, liminarmente, sem a oitiva prévia da autoridade coatora. E concedido liminarmente ou não concedido liminarmente, ele, após as informações trazidas pela autoridade coatora, será julgado pela autoridade judicial, que concederá em definitivo o habeas corpus ou julgará improcedente o pedido de habeas corpus. Percebam vocês que o inciso 68 do artigo 5º deixa muito claro a proteção constitucional desse remédio para liberdade de locomoção, bem como para qualquer pessoa que sofrer ou se achar ameaçada de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Isso quer dizer que eu posso ter tanto o habeas corpus preventivo quanto o habeas corpus reparatório. Habeas corpus não é uma matéria, então, restrita ao direito penal. Eu posso trabalhar com habeas corpus no direito penal. Na maioria das vezes eu vou ter a ideia de habeas corpus no direito penal por conta da liberdade de locomoção que acaba sendo afetada para o paciente. É a expressão jurídica que se dá na ação de habeas corpus com relação àquela pessoa que é vítima de violência ou de coação ou de grave ameaça disso em sua liberdade de locomoção. É o paciente, né? Então, o paciente nem sempre é o impetrante normalmente é uma outra pessoa. No habeas corpus, nós temos essa figura desse writ constitucional importantíssimo. E o fundamento disto não está no direito constitucional apenas. Voltamos aos direitos humanos. Nós temos a origem disso mais remota, provavelmente naquela lei que falamos na aula passada, na Magna Carta. Isso para falarmos de documentos internacionais. Mas nós temos uma outra legislação, que é esta que estamos começando a ver na aula de hoje, que é a Lei de 1679 da Inglaterra. Estou falando, então, de uma lei inglesa do século XVII, e que se transforma num grande marco da sociedade internacional, porque passa a ser adotada indistintamente por vários povos, que acabam se influenciando desta lei inglesa, editando leis internas referentes a esse tema. E esse tema acaba sendo trazido para a sociedade internacional mediante acordos e tratados internacionais. Então, essa lei inglesa de 1679, ela veio a aprimorar o sistema anterior, que já existia no direito inglês, quanto a mandado judicial, isto é, ordem judicial contra prisões arbitrárias. O sistema inglês anterior, ele não tinha parâmetros mais objetivos sobre o que seria uma prisão arbitrária. E, além disso, além de submeter essa ideia de arbitrariedade a um critério muito subjetivo do julgador, o sistema anterior teve uma efetividade muito reduzida na proteção da liberdade de locomoção. Aquilo que falamos, tudo bem que o João, quando fez a Magna Carta, ele acabou reconhecendo a liberdade de locomoção e acabou dando a ela uma maior flexibilidade. Mas a Magna Carta, ela não é uma lei, ela é uma declaração unilateral de vontade. Então, os monarcas que sucederam ao João Sem Terra não cumpriram a Magna Carta. O sistema inglês foi retornando ao que era antes da Magna Carta e, a partir daí, sendo aprimorado por outros meios. Com relação ao mandado judicial contra a prisão arbitrária, nós tínhamos esse problema até 1679. Havia uma eficácia reduzida, realmente, de ordens judiciais contra a prisão arbitrária. A lei de habeas corpus,
ela é uma lei que é considerada pelos autores e mesmo por aqueles que a formataram originariamente como uma lei destinada a melhor garantir a liberdade do súdito e também para prevenir prisões indevidas no ultramar, isto é, fora do território inglês. Ela, de certa forma, era também uma espécie de garantia processual, porque ela criava direitos, os chamados Remedies Precede Rights, para a liberdade de locomoção. Essa lei de 1679 era tão avançada para aquela época que ela acabou sendo a inspiradora de legislações de outros povos na Europa. E acabou também inspirando a formulação de legislações protetivas da liberdade de locomoção na América Latina. Então, para os ingleses, a ideia desta lei de habeas corpus de 1679 é uma ideia relacionada ao progresso da proteção jurídica da pessoa humana. Lembram-se que falamos na aula passada que a igualdade na essência da pessoa é o núcleo central dos direitos humanos e que falamos da força que existe no princípio universal da proteção da dignidade da pessoa humana, que se encontra, inclusive, na nossa Constituição Federal, no artigo 1º, inciso 3º? Pois bem, os ingleses entenderam e entendem até hoje que a proteção através de habeas corpus, ela contribui para o progresso da proteção jurídica da pessoa humana e que isso provém mais das garantias, sobretudo judiciais, do que de uma simples declaração de direitos. Então, os ingleses entendem que declarações de direitos, tratados internacionais são muito importantes, mas que se deve conceder a writs como o habeas corpus uma função garantidora e não uma função declaratória de direitos. Já a escola francesa, que adota, obviamente, o writ do habeas corpus, ela tem o entendimento de que uma declaração de direitos ela é muito importante. E ela é muito importante porque ela tem uma força não apenas jurídica, mas tem uma força política muito grande sobre as autoridades, inibindo-as a exercer atos em abuso de poder ou a exercer atos que seriam atos de coação e, portanto, ilegais. Então, para os franceses, é importante a ideia de uma proteção desta, como a da lei de 1679 dos ingleses, não apenas como um remédio para o direito efetivo de locomoção, mas também como uma espécie de pacto social, onde se iniba política e pedagogicamente atitudes coatoras. Isso serve para mudar a mentalidade e a cultura da sociedade. Franceses e ingleses têm razão, como vocês podem perceber, na maneira como encaram a necessidade de proteção da liberdade de locomoção. E, por conta disso, nós temos que fazer realmente esta ressalva. A Declaração de Direitos Humanos da França, da Revolução Francesa de 1789, ela tem uma importância fundamental, tanto do ponto de vista político quanto pedagógico, como os franceses diziam àquela época. E ela deveria ser dos direitos humanos, de toda a humanidade, muito embora a efetividade dela tenha sido bastante questionável, porque à época nós ainda tínhamos inúmeras, milhares de pessoas que eram discriminadas e que eram sujeitas ao regime de escravidão, inclusive na própria França, inclusive nas colônias francesas, como o Haiti, por exemplo. Na América Latina, a ideia do habeas corpus também ganhou uma proteção muito grande para a construção desse instituto como um instituto de garantia pessoal para a liberdade de locomoção. E a América Latina se baseou tanto na orientação inglesa, garantia processual, como na orientação francesa, da força política e pedagógica de declarações de direitos. A América Latina trabalha com o Instituto da Proteção dos Writs Constitucionais
através de duas figuras básicas, no direito lusitano e no direito espanhol. O juízo de amparo e também o mandado de segurança. O mandado de segurança, como nós sabemos, ele tem uma finalidade diferente do habeas corpus para nós brasileiros. Então, vamos ver a situação do mandado de segurança e percebam vocês a força, mais uma vez, da sociedade internacional e dos direitos humanos sobre os direitos e garantias fundamentais. Trabalhando com a ideia de mandado de segurança na Constituição Federal, nós podemos ir, sem sombra de dúvidas, para o que diz novamente o artigo 5º da Constituição. Vamos ver, então, o que o artigo 5º da Constituição estabelece com relação ao mandado de segurança. Eu estou aqui buscando o artigo 5º da Constituição para trabalharmos com este tema. Mandado de segurança, artigo 5º. Porque aí facilita caso você não esteja com a Constituição na mão. O inciso que diz respeito ao artigo 5º é o inciso 69, é o inciso seguinte àquele inciso que prevê o habeas corpus. Tá? Então, vamos ver o que diz esse inciso 69. Eu vou aqui tentar também fazer o recorte e cola para facilitar a visão de todos. Vamos ver se dá certo. Não, eu acabei não fazendo recorte e cola direitinho. Só um segundinho. Se não der certo, eu vou ler, não tem problema. O que eu quero é facilitar a vida de todos vocês, tá bom? Então, vamos lá. Constituição Federal. Vou entrar no site do Planalto, que o site do Planalto ele tem esta vantagem, né? Eu já até falei para vocês com relação a essa vantagem de você ter a legislação mais atualizada possível e de forma correta. Não é necessário, então, você contratar um site de legislação se você tem acesso, e todos nós temos acesso, ao site do Planalto, né? Ou ao site do Senado Federal, que também atualiza constantemente as modificações legislativas. Vamos lá. O inciso 69 do artigo 5º da Constituição fala o seguinte: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Como vocês podem perceber, aqui nós temos uma ideia de ampliação do RIT, de ampliação do direito humano referente à liberdade de locomoção para qualquer outra liberdade pública, para qualquer outro direito fundamental. Então, nós temos aqui a ideia de direito líquido e certo, que é o grande objeto de questionamento do mandado de segurança. Esse inciso 69, ele trabalha, então, com as hipóteses gerais de direito líquido e certo. E trabalha com a autoridade coatora sendo não apenas uma autoridade pública da administração direta, mas também qualquer agente de pessoa jurídica que esteja realizando serviços públicos, que é o que diz a parte final do inciso 69 do artigo 5º. E o artigo 5º da nossa Constituição prossegue ainda trabalhando de forma bastante evoluída com o chamado mandado de segurança coletivo. Com relação ao mandado de segurança coletivo, nós temos aqui uma outra evolução que acaba sendo uma decorrência da possibilidade de ampliação do rol dos direitos humanos na sociedade internacional. E alguém poderá falar, Senise, isso tem base na sociedade internacional? Sim, através de várias deliberações
em especial da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, onde se trabalha com a proteção dos interesses difusos e coletivos de trabalhadores. É que na sociedade internacional, a expressão interesses difusos e coletivos, ela não é uma expressão de todos os povos. Ela é uma expressão típica dos povos que foram influenciados pelo direito italiano, como é o caso do nosso direito. Tá? Então, vamos lá. O inciso 70 do artigo 5º da Constituição amplia ainda mais a proteção das liberdades públicas, trabalhando com a violação de direito líquido e certo, não apenas para casos de writs individuais, que é o caso do inciso 69, mas também para o caso de writs coletivos, como é o caso do inciso 70. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, a linha A. A linha B, por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Como vocês podem perceber, o que o inciso 70 traz? A possibilidade de que entidades legitimadas pela lei, no caso pela Constituição, que são essas, partido político com representação no Congresso Nacional. Então, não é qualquer partido político. Tem que ter representação naquela legislatura no Congresso Nacional. Organização sindical, entidade de classe, associação legalmente constituída para a defesa de seus filiados. Proponha, ou melhor, impetre mandado de segurança coletivo na defesa de direito que seria líquido e certo do grupo de pessoas que representam. Como vocês podem perceber, o que nós temos aqui é um mecanismo de facilitação da defesa das garantias individuais que o mandado de segurança oferece para cada pessoa distintamente e que o mandado de segurança coletivo acaba oferecendo para grupos, classes ou categorias de pessoas. Deu para vocês entenderem este avanço que nós temos no direito constitucional brasileiro com o mandado de segurança e nos direitos da América Latina com o mandado de segurança? E deu para vocês entenderem a evolução que nós temos no direito brasileiro com a nossa lei de habeas corpus e com a previsão constitucional do habeas corpus, e na América Latina do juízo de amparo como institutos decorrentes da lei de 1679, vejam vocês, da lei inglesa, que procurou aperfeiçoar as garantias de locomoção e acabou tendo um alcance ainda maior, atingindo outras liberdades públicas? Pergunto se há alguma questão a respeito da matéria. Então, vamos prosseguir. Vamos voltar a compartilhar a matéria. 10 anos depois, apenas 10 anos depois, novamente nós temos uma ideia bastante forte, que é a ideia do Bill of Rights. O Bill of Rights é um outro documento internacional muito importante que procura estender os direitos que já haviam sido obtidos. Eu estou vendo aqui que a imagem está repetindo o resumo do que havíamos falado sobre a lei de habeas corpus, né? Então, eu vou depois corrigir isso. Então, vamos lá. O Bill of Rights, na realidade, acabou, por assim dizer, estendendo os direitos que estavam sendo paulatinamente obtidos em favor do inglês com relação ao habeas corpus, né? É uma declaração? Sim, é uma declaração internacional que, num primeiro momento, não foi declaração internacional. No primeiro momento, é fruto, obviamente,
deu uma circunstância histórica bastante grande, que foi a chegada de William III no território britânico, ocupando esse território britânico e promovendo um grande fato histórico que é conhecido como a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa, na realidade, é um evento político que acabou ocorrendo durante 2 anos na Inglaterra. Como vocês sabem, a Inglaterra é um país que deixou de ser católico, predominantemente católico, durante a Idade Média, por conta da ruptura da coroa britânica em relação ao Vaticano. E ela se transformou em reino protestante. E, embora reino protestante, desde 1685, nós tínhamos James II, da dinastia dos Stuarts, como um rei. E ele era católico. E ele adotava fortes políticas de combate ao protestantismo, sob a alegação de que o protestantismo se constituiria numa heresia para a época, né? Ele era, então, tido como uma pessoa que constituía ameaça ao protestantismo. E a sua política de governança sobre o território inglês era uma política que realmente assustava os protestantes. Essa ameaça passou a atingir, obviamente, tanto interesses de protestantes ingleses, e como também interesses dos católicos, porque os católicos eles também deixaram de ter, por assim dizer, os seus momentos de paz. Eles não eram perseguidos, mas eles acabavam sendo inquiridos dentro daquela ideia se a fé que eles professavam seria uma ou seria outra. E havia, então, uma ideia de perseguição, né? Diante disso, houve uma condução política um pouco diferente, e as províncias unidas à época acabaram realizando uma invasão à Inglaterra, né? Quando eu estou me referindo aqui a províncias unidas, eu estou me referindo aos Países Baixos. Nós não tínhamos ainda Holanda e Bélgica como Países Baixos completamente estruturados como estados próprios, como temos hoje em dia. Nós tínhamos, na realidade, naquela época, 7 reinos que constituíam os Países Baixos. E o sobrinho desse monarca britânico era um dos responsáveis por esses 7 reinos, que hoje correspondem aos territórios da Holanda e da Bélgica. E aí, então, houve a Revolução Gloriosa. E nesta Revolução Gloriosa houve a tomada do poder e a abolição desse sistema, que era um sistema bastante pernicioso de perseguição religiosa. Eu venho falando com vocês que normalmente as guerras estão fortemente ligadas ao elemento religioso. E, infelizmente, mais uma vez, nós temos isso aqui. A ascensão de Guilherme III acabou gerando o fim do absolutismo monárquico católico na Inglaterra e ensejou a famosa Declaração dos Direitos, o Bill of Rights, de 1689, que foi aprovado pelo parlamento, né? O parlamento, na realidade, que desenvolveu essa declaração, ele se ocupou na declaração muito mais a apontar os erros cometidos pelo monarca inglês católico do que propriamente por estabelecer direitos que pudéssemos de cara dizer aqui são direitos humanos. Mas houve, sem sombra de dúvidas, uma série de situações que são importantes no Bill of Rights que nós não podemos deixar de falar. A Bill of Rights ela inspirou a Declaração de Direitos da Independência das 13 colônias norte-americanas. E foi a partir dela que os signatários da Declaração de Independência das 13 colônias norte-americanas, inclusive, justificaram a independência dos Estados Unidos em relação à coroa britânica. Porque a ideia da Bill of Rights
foi justamente a ideia de, mais uma vez, reafirmar o direito à liberdade de todas as pessoas, inclusive a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão, dentro dos limites legais, obviamente, né? E a ideia era que a liberdade de expressão não deve ser contestada em nenhum tribunal ou em nenhum lugar fora do parlamento inglês. Além disso, a questão de eventual reparação por danos decorrentes de prejuízos causados por manifestação de liberdade de expressão é algo que deve ser estudada caso a caso, diz a Bill of Rights. Percebam vocês aqui que já em 1689, muito embora se consagrasse a liberdade de expressão, se consagrava que haveria a possibilidade, sim, dessa liberdade de expressão ser delimitada, quando ela gerasse danos a outra pessoa de maneira injustificável. Então, é realmente um absurdo que hoje em dia se queira falar em liberdade de expressão absoluta, sem nenhum limite, como muita gente vem veiculando através de declarações muitas vezes inapropriadas e ofensivas à honra e reputação de outras pessoas na internet, seja em redes sociais, seja através das fake news, que são as notícias completamente falsas, ou através da junk news, que são as notícias ou declarações que misturam fatos verdadeiros com acontecimentos falsos ou com ilações que não correspondem aos fatos. Essa situação em que vivemos hoje em dia é uma situação lamentável, porque constitui um forte retrocesso aos direitos humanos. Eu tenho, sim, obviamente, o direito humano à liberdade de expressão, à liberdade de pensamento, à liberdade de convicção religiosa, tudo por decorrência dos direitos humanos que estamos apontando nesses documentos internacionais. Mas eu não posso me esquecer que todo direito, inclusive o direito à liberdade, tem seus limites. E isto não apenas na sociedade contemporânea, que é a sociedade da informação, a sociedade da tecnologia amplificada, a sociedade da busca da universalização do acesso à informação e ao compartilhamento de dados. Mas essas limitações já existiam lá atrás. E percebam vocês que a Bill of Rights ela é importantíssima nesse sentido. Ela frisa a liberdade de expressão, frisa a liberdade de convicção religiosa, mas estabelece que, mesmo para isso, há limites. E esses limites devem ser analisados caso a caso, ensejando procedência a eventuais queixas e denúncias que venham a ser formuladas. Bom, a Bill of Rights reafirma que o súdito não pode tudo. É uma reafirmação daquilo que nós tínhamos na Magna Carta, quando o João Sem Terra acabou, por assim dizer, compartilhando poderes, aonde ele deveria se limitar à legislação para exercer os seus poderes. Então, a Bill of Rights reafirma também isso, dizendo que a lei limita o monarca e dizendo que o monarca ele também pode ser limitado por outro tipo de poder. Nós não temos ainda aqui, por favor, a chamada tripartição de poderes. Nós não temos ainda na Bill of Rights a ideia de poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, que são características do sistema presidencialista, ou mesmo do parlamentarismo onde não tenha o monarca. E também nós não temos aqui a ideia da divisão de poderes nas monarquias parlamentaristas. O que nós temos é pura e simplesmente uma delimitação do absolutismo. Então, mesmo o absolutismo não pode ser tão absoluto assim. Eu não posso ter o poder ilimitado para o monarca. A Bill of Rights ela também estabelece a necessidade de se garantir a livre eleição dos membros do parlamento. Isto é muito importante, a livre eleição dos membros do parlamento. Nós ainda não estamos aqui falando de voto universal, mas nós estamos caminhando para uma liberdade de decisão quanto a quem eleger para ser parlamentar. Antes disso, nós tínhamos parlamentares que poderiam ser até mesmo nomeados parlamentares.
Não havia a ideia de eleição entre candidatos da forma que temos hoje. Era um modelo bastante diferente, portanto. E nós temos também a ideia na Bill of Rights de se permitir processos com relação ao monarca ou a membros da nobreza regidos por análises do parlamento. Ou seja, a Bill of Rights ela acaba realmente, na prática, dando uma série de direitos para que o parlamento os desenvolva na defesa dos direitos dos direitos individuais e também dos direitos da sociedade. E é claro, a Bill of Rights ela trabalha necessariamente com a questão da tolerância. Mais uma vez, nós temos a ideia da tolerância. Ela modificou, portanto, a ideia de monarquia na Inglaterra. E ela acabou decidindo a questão de delimitação de poderes do monarca, atribuindo maiores poderes ao parlamento. Percebam vocês, então, que a Bill of Rights ela acaba se constituindo em um documento internacional extremamente importante, porque nesse documento internacional nós temos, por assim dizer, os indícios mais pragmáticos de uma outra instituição, que seria a instituição daquilo que hoje denominamos Estado moderno, que delimitaria, na prática, os atos do monarca. O parlamento passa a ter, então, poderes mais significativos e não apenas poderes de consulta ou de orientação a um monarca que teria absolutismo no exercício de suas funções. Pergunto a vocês se vocês entenderam a evolução que a Bill of Rights traz para a construção dos direitos humanos. Se ficou claro para vocês que nós temos na Bill of Rights a reafirmação dos ideais de liberdade e de delimitação dos poderes do monarca e de assunção de funções mais claras e de poderes ao parlamento, para que se possa haver uma espécie de check and balance, uma espécie de equilíbrio de poder. Alguma pergunta a respeito, pessoal? Então vamos dar o nosso intervalo e daqui a pouquinho, após o nosso intervalo, nós vamos continuar com o estudo da matéria de hoje, tá bem? Então até daqui a alguns minutos, agora são 10 horas e 5 minutos, vamos voltar às 10h20? Então voltaremos às 10h20, tá bem? Até já!